Bom dia, meus irmãos. Nós iniciamos o ano com estudos sobre o Pentateuco, especialmente os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. O autor das lições inicia com 4 lições que nos darão entendimento sobre os mandamentos descritos na Torá de Deus, especialmente com relação ao verdadeiro culto, a maneira como Deus quer e deve ser adorado. A ênfase na santidade de Deus faz com que princípios profundos sejam colocados como ordens, para que o povo, caminhando para a terra prometida, reconhecesse a total dependência dele e fossem santos como ele é. Deus se deu a conhecer também através das leis dos mandamentos. Como diz o versículo de Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Os livros da Torá, que significa ensinamento, são muito mais do que um código de leis. São um conjunto de regras para uma vida que produza frutos de justiça. Paulo fez esta oração: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:9-11. Paulo ainda diz lá em Efésios, capítulo 5, versículos 8, 9 e 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, a justiça e verdade. Os mandamentos não são para o bem de Deus, já que Ele é perfeito. Quando obedecemos, Deus continua sendo o que é, mas nós somos fortalecidos, nós somos modificados. Todas as instruções, apesar de terem sido, a princípio, orientação para um povo em especial, têm valor eterno. O povo de Israel estava a caminho da terra prometida. Nós, atual Israel de Deus pela graça, estamos também a caminho da terra prometida. Portanto, as orientações devem ser cumpridas para alcançarmos o nosso objetivo. Ler o livro de Levítico nos aproxima de Deus. Ler juntamente com a carta aos Hebreus nos faz compreender como viveríamos se não tivéssemos sido alcançados pela graça de Deus. A partir da lição número 5, estudaremos mais especificamente os 3 livros do Pentateuco. Até lá, teremos lições sobre a importância das leis ali descritas e como deve ser a nossa atitude em relação a elas. O cântico do Salmo 19 celebra a lei divina, a Torá, como suprema revelação do próprio Deus. Narra, dos versículos 1 ao 6, a forma como a criação fala do seu Criador. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Os versículos 7 ao 11 descrevem de forma sublime algumas características da revelação de Deus e os benefícios para a nossa vida. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Os ensinamentos do Senhor, a Torá do Senhor é perfeita. Quais os benefícios? Restaura a alma, revigora o nosso ser, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Quer dizer, a sua revelação é fiel. Os evangelhos são confirmados por essa revelação de Deus no Antigo Testamento. Ele mostra o que é certo e o que é errado. E qual é o benefício disso? Conforme diz o versículo, tornam sábios os inexperientes.
torna a pessoa mais simples, transforma o homem mais inexperiente, mais simples, num homem sábio. Versículo 8. Os preceitos do Senhor. Os preceitos. O que são preceitos? São as regras, as normas, os ensinamentos de forma clara. O versículo diz: os preceitos do Senhor são justos. Então são retos, não se misturam com o mal. Isso quer dizer, são vários ensinos que, se obedecidos, mantêm o homem em direção ao céu, em direção ao caminho certo. E o resultado é um coração alegre. Os mandamentos do Senhor são límpidos, são puros. O que é mandamento? Mandamento é a lei específica dentro da lei geral, que dá a direção e determina a direção a ser tomada. Por exemplo, a lei, dentro da lei do amor, pois amar é o cumprimento da lei, existe o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar os inimigos, né? Ali em João 13:34, Jesus diz: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. O mandamento do Senhor é puro, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Qual é o resultado? Ilumina os nossos olhos, isto é, esclarece o nosso entendimento e nos direciona ao centro da vontade de Deus. Por causa dos mandamentos, nós sabemos o que fazer e o que evitar. Versículo 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Aqui já a atitude já é nossa. Temer a Deus é a nossa resposta, é a nossa atitude em relação a Deus, em levar a Deus a sério, reconhecer a sua divindade, o seu poder. Se o tememos, obedeceremos para sempre e isso nos manterá limpos, puros, tais como a própria lei e o nosso Deus são puros e límpidos. Os juízos do Senhor são puros, são verdadeiros e justos. Em outras versões, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Deus não erra nos julgamentos. Deus não erra quando institui uma ordenança. A partir do versículo 10, Davi enaltece a lei de Deus a ponto de afirmar que é mais desejável que o ouro mais puro e mais saboroso do que o mel, e ora pedindo a Deus que Ele o livre dos pecados que estão ocultos. A oração que a gente deve fazer todos os dias. Salmo 119. Todo o Salmo 119 comemora, celebra a lei de Deus, celebra a instrução da aliança como um guia perfeito para a vida. O salmista expressa total admiração por Deus em cântico e oração. Nos versos 17 a 24, ele expressa seu desejo de conhecer mais plenamente a palavra de Deus e viver de acordo com ela. No versículo 18, ele reconhece que, por seu próprio esforço, ele não iria conseguir, então pede que Deus abra os seus olhos. Ele reconhece também que está só de passagem nessa terra e pede que todos os mandamentos de Deus lhe sejam mostrados e termina sua oração pedindo que Deus o capacite a continuar observando os seus decretos, pois serão seus conselheiros e lhe darão prazer eternamente. Vamos ler esses versículos. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejos das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço os teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Nos versículos 73 a 80 deste Salmo 119, o salmista declara o seu propósito de vida, ser governado pela lei do Senhor e que os que também amam essa lei, amam a palavra de Deus, sejam seus companheiros. As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra depositei a minha esperança.
Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por sua fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois me prejudicaram sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. O salmista enaltece a Deus, a palavra de Deus, considerando-a fiel e justa. Versículo 137 em diante, diz assim: Justo és, Senhor, e retas são as suas ordenanças. Ordenaste os teus testemunhos com justiça. Dignos são de inteira confiança. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é eterna, a tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Deus intimou Moisés a ir ao seu encontro, para que dele recebessem as diretrizes para o povo de Israel, o seu povo, tudo aquilo que o povo precisava para chegar à terra prometida. E declarações como essa que nós vimos até agora fossem feitas por nós com alegria, com prazer, com fé, com temor, reconhecendo a total, plena santidade de Deus. Levíticos 19, 1 e 2. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo.